E aí, vamos falar sobre a derme, segunda camada de pele aqui, se a gente for aqui do meio externo para dentro do corpo. A derme, ela é a parte que ela é responsável aí pela elasticidade da nossa pele. Então, dentro da derme tem os fibroblastos que produzem as substâncias firmadoras, principalmente colágeno e elastina, que vão ser os maiores responsáveis aí pela firmeza da nossa pele. E aí é a partir da diminuição da produção dessas células fibroblastas que a gente começa o processo de envelhecimento. E esses fibroblastos, eles começam a diminuir a sua produção dessas fibras firmadoras, colágeno, elastina, a partir dos 25 anos. Então é aí que entra os nossos hábitos alimentares como benefício aí para o nosso processo de envelhecimento. Então, quanto mais saudável nós vivemos, usando protetor solar, alimentação saudável, atividade física, não fumando, evitando aí produzir aí oxidantes que vão degradar mais ainda essa produção de substância firmadora, a gente vai conseguir retardar ao máximo o processo do envelhecimento. Mas fisiologicamente, a partir dos 25 anos, ele não tem a mesma produção de antes. Por ela ter a epiderme sobre ela não é de fácil acesso. Então, muitas vezes, os cremes que falam anti-aging não chegam na camada certa. Então, muitas vezes, os processos para tratamento, né, do envelhecimento, reposição dessas fibras firmadoras, ele é invasivo. Hoje existe o ultrassom microfocado, que não é invasivo, é um procedimento caro, às vezes até um pouco doloroso, tem gente que sente dor, tem gente que não sente, mas a maioria dos procedimentos comuns que a gente vê aí para tratar o envelhecimento vão ser invasivos. Então aquele creminho de passar, ele não funciona do jeito que eles vendem. Pode até ter benefícios aí, uma epiderme melhor, mas não é daquele jeito que eles dizem. Em números de camadas, a derme é dividida em duas, a derme papilar e a derme reticular, e temos onde estão necessariamente os vasos sanguíneos e os anexos da pele que eles vão passar pela epiderme, né? Então eu estou falando aí de glândula sudorífica para as glândulas sebáceas e até o folículo piloso. Então o pelo nasce na derme, ele passa pela epiderme, mas o bulbo dele, né, a parte de raiz, tá lá na derme. E as principais diferenças da derme papilar e a derme reticular estão muito ligadas à proximidade que a derme papilar está com a epiderme. Então, ela é uma derme que tem característica tátis, né? Tem responsável aí pelas trocas, por manter alimentada, porque ela tem vasos sanguíneos, a epiderme que não tem vasos sanguíneos. E já a derme mais reticular, não, ela já é responsável por essa firmeza que o tecido, né, a derme em geral, ela é famosa por, né, ser responsável aí pelo processo de firmeza. E nossa última camada aí que a gente vai falar seria a hipoderme, que é uma camada que tem uma função super importante, que é a função de regular a temperatura do nosso corpo. E ela é dividida em duas camadas, vamos dizer assim. A camada de tecido conjuntivo, que é a camada que vai ser um pouco da derme, que vai juntar com a característica da camada da hipoderme. Ela vai ter substâncias firmadoras, então ela vai ter colágeno e elastina, e vai se unir à camada de baixo, que é a camada do tecido adiposo, que propriamente é a gordura em si. Por ela ser uma camada rica em gordura, né, que é a célula, o adipócito em si, ela tem essa função de regulação da temperatura corporal, que é feita aí por essa camada aí térmica. E ela ajuda a reter o calor do corpo. Por ela ter os adipócitos, que eles têm muitas funções, não só acumular as células de gordura, ela é uma camada bem importante. E é nessa camada que a gente quer chegar quando a gente quer diminuir aquela gordurinha do corpo. Então, aquela gordura que a gente fala de gordura localizada, é na hipoderme que ela tá presente. E é ela que a gente consegue tratar aí com ativos para a quebra dessa gordura, que muitas vezes a gente faz localmente, como hidrolipo, enzimas que não são enzimas, né, que é a mesoterapia, aplicação aí locais para melhorar a gordurinha. Vamos falar sobre adipócito, célula de gordura? No vídeo sobre hipoderme, citei rapidamente que a hipoderme era composta por células de gordura chamadas adipócitos. Disse que ele tinha muitas funções, mas não mais citei porque o vídeo fica muito complexo, mas ela é uma célula tão importante que eu vou vir falar só um pouquinho sobre ela. Se a gente pensar na função da hipoderme, o adipócito ele é uma célula de isolamento térmico, garante proteção e tudo mais. Mas o adipócito, como sua principal função, ele é uma célula de reserva energética, que é uma função muito importante e fundamental. Então, a gente não pode só odiar as gorduras, não. Muito pelo contrário, elas têm funções muito importantes. Por exemplo, vocês sabiam que é lá que a gente tem o balanço do apetite? Então, o adipócito, a condição do adipócito faz a gente se sentir mais saciado ou menos saciado. Alguns autores conseguem até chamar
o adipócito como um órgão endócrino, que é responsável aí por muitos dos metabolismos, porque ele tem muitas funções mesmo. Eu vou aqui pegar minha cola. Ele está envolvido na sensibilidade à insulina e a homeostase da glicose. Então, o processo inflamatório do corpo, que muitas vezes se dá pela resistência insulínica, que a gente fala, transporte de nutrientes, metabolismo dos lipídios, imunidade e inflamação, formação de novos vasos, homeostase vascular, então manter tudo funcionando aí no sistema circulatório, estabelecimento de pressão sanguínea. Então, por isso, muitas vezes a gente diz, tem hábitos saudáveis, pratique atividade física, alimente-se bem, porque essas células diminuídas vão promover mudanças incríveis. Carol, você acabou de falar que essas células diminuídas vão fazer mudanças incríveis. Então, tipo, eu posso continuar odiando o adipócito. Sim. A gordura, de uma forma controlada, ela é saudável e benéfica para nossa saúde. Mas quando a gente tem excesso, ela causa os grandes problemas. Mas não é o adipócito culpado disso. O culpado é ter o excesso ou não do adipócito. E eu acho que a principal função, que é a mais importante do adipócito, é ele ser esse depósito energético. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele acumula gordura dentro dele e ela não fica espalhada. Então a gente não tem problemas grandes, né? Porque o grande acúmulo pode ter ainda problemas cardiovasculares. Então a gente não tem risco de ter um infarto, ter gordura circulando no corpo, que seria muito prejudicial. Então, sinto informar vocês que eu não vou vir com grandes novidades, mas a máxima da vida continua a mesma. O equilíbrio é fundamental. Células de gordura são importantes. Tem quantidades mínimas que a gente tem que ter. Elas desenvolvem funções importantes simplesmente por existir. Tem problemas com o excesso delas, mas não é algo que a gente tem que odiar. A gente tem que saber se alimentar bem, controlá-las, pra gente poder viver em harmonia. E sim, eu quero muito poder fazer uma sequência dessas sobre emagrecimento, onde a gente fala especificamente sobre a importância, sobre os pontos que podem ser melhorados pra gente obter o emagrecimento saudável, que não é o emagrecimento de dietas, porque o efeito sanfona que essas dietas causam, que é o emagrecimento, engordar, emagrecer, engordar, não é benéfico. Então, quem sabe, aí, em breve a gente tem aí mais uma sériezinha sobre emagrecimento. Carol, dá pra explicar um pouco sobre aquela lenda ou aquela verdade, não sei, que celulite só dá em mulher? Sim, dá pra explicar. E falando da hipoderme, a gente consegue explicar isso claramente. E infelizmente não vou fazer rodeios, é verdade. A celulite está praticamente só nas mulheres. E numa porcentagem bem alta, aproximadamente 98% das mulheres aí sofrem com algum grau aí de celulite. Explicar profundamente isso, mas vou falar especificamente como a hipoderme aí funciona na celulite. Porque as causas da celulite, a gente fala que é multifatorial, e por ser multifatorial, é uns tratamentos super difíceis. Então, se você não teve resultado com celulite em muitos procedimentos, sabe que, tipo, não é profissionais ruim apenas. É bem difícil mesmo, tem que enfrentar bastante frentes, aí entrar com bastantes protocolos. Mas o que em geral acontece? A hipoderme, a gente tem os dois tecidos que nós falamos no vídeo anterior. Aquele primeiro tecido que tem um pouco de células gordurosas misturada com um pouco de células firmadoras que estão envolvidos diretamente. Então, se eu aumento o volume da minha gordura e essas minhas fibras começam a ficar mais enrijecidas, elas puxam a epiderme para baixo, formando os buracos clássicos da celulite. Tem outros fatores que a gente precisa envolver? Tem. A gente tem que falar sobre alimentação, a gente tem que falar sobre prática de atividade física, mas não é só isso. Explicou, mas não explicou por que os homens têm. Porque o tecido hipodérmico em homens e mulheres são ajustados diferentes. O que isso quer dizer? O jeito que as fibras estão apresentadas entre as gorduras nos homens e nas mulheres são diferentes. E essa diferença anatômica, que é uma diferença que a gente não tem como controlar, favorece o aparecimento de celulite em mulheres, não em homens. Então, essa forma, eu vou postar 2 fotinhos aqui para vocês verem as diferenças. Essa forma é o que favorece. Claro que tem estudos que falam que causas da celulite estão relacionadas a hormônios femininos, né, que também, mas em termos de hipoderme, essa é a principal diferença.